Bom dia, governador Tarcísio. Bom dia, excelência. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. O senhor já foi devidamente qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. Eu indago a Vossa Senhoria se tem algum parentesco com qualquer das partes ou alguma relação específica com elas. Não, excelência, nenhum parentesco. Agradeço ao governador Tarcísio e passo, desde já, a palavra ao... O governador Tarcísio é testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro, então passo a palavra ao doutor Celso Vilardi. Bom dia, governador. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu queria que o senhor iniciasse dizendo quando o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro e quais os cargos que o senhor ocupou no governo dele. Bom dia, doutor Celso. Eu conheci o presidente Bolsonaro ainda na transição, em 2018. Fui levado a ele. Na época, a pessoa que estava indicada para ser ministro da infraestrutura era o general Ferreira, havia desistido. E algumas pessoas do nosso círculo de convivência me apresentaram ao presidente Bolsonaro naquela época. Ele me entrevistou, me inquiriu sobre a possibilidade de ser ministro da infraestrutura e acabou, então, me designando para o Ministério da Infraestrutura, cargo que eu ocupei de 1º de janeiro de 2019 até 31 de março de 2022. Governador, o senhor se desincompatibilizou para candidato ao governo do Estado de São Paulo e venceu a eleição. Eu tenho aqui nos autos do processo os registros de visitas e consta que o senhor teria estado com o presidente Bolsonaro entre os meses de novembro e dezembro, no dia 15 e 19 de novembro, 10, 14 e 15 de dezembro. O senhor confirma que esteve com o presidente? Confirmo. Estive nessas datas com o presidente Bolsonaro. O senhor estava em Brasília nesse momento? O senhor esteve pessoalmente? Estive. Como é que isso aconteceu? A eleição ocorreu no dia 30 de outubro. No dia 1º de novembro eu permaneci em São Paulo. No dia 2 eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um período ali para descansar. Passei aproximadamente 10 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, iniciei os trabalhos de transição e também de mudança. Naquela época, eu tinha estado no Ministério, minha família morava em Brasília e, com frequência, eu vinha a Brasília para cuidar dessa questão da mudança. E, obviamente, toda vez que eu ia em Brasília, eu fazia a visita ao presidente Bolsonaro pela consideração que eu tinha, pela relação de amizade, pela relação de proximidade, pela gratidão que eu tinha ao presidente Bolsonaro. Então, em toda oportunidade de ir a Brasília, eu procurava ir no Palácio da Alvorada para transmitir a minha solidariedade, meu abraço, meu respeito e conversar com o presidente. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava a medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. Governador, durante essas conversas, especificamente em novembro e dezembro, principalmente nas últimas de 15 de dezembro, o presidente fez algum comentário em relação ao governo que ia assumir, ao governo do presidente Lula, do PT? Ele fez algum comentário nesse sentido com o senhor? O único comentário é de lamentar e a preocupação de que a coisa desandasse. Foi um período de 19 a 22 de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos 5 graves crises, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, a guerra da Ucrânia, e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível. Um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo, e a preocupação sempre é que a coisa desandasse, que
houvesse uma interrupção no custo de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país. Conversamos muito sobre a montagem do secretariado aqui em São Paulo. Eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência. Então, a gente sempre conversava sobre isso, basicamente. E as conversas sempre, como o presidente sempre teve comigo, né, no sentido de orientar, no sentido da amizade, da consideração que ele sempre teve com a minha pessoa, no sentido de eu acertar. Estou muito preocupado de eu acertar também, de fazer a coisa correta, procurando transmitir a experiência dele, né, o que ele acertou, o que ele errou, e passando para mim essa experiência, para que eu também pudesse tomar ali as melhores decisões. Uma preocupação, óbvio, com o futuro, que é uma preocupação que eu acho que todos nós tínhamos. Mas no pressuposto de que iria assumir o governo do presidente Lula, essas preocupações? Sim, até porque, vamos lembrar que a primeira visita que eu fiz, que foi em novembro, né, e naquela oportunidade o presidente já tinha, inclusive, nomeado uma pessoa para liderar a transição. A primeira visita que eu faço ao presidente nesse período foi 15 de novembro. O presidente tinha nomeado o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, para liderar a transição no dia 5 de novembro. Então, coisa de 10 dias antes. Então, já tinha uma pessoa designada para conduzir todo aquele processo de transição, a equipe de transição já instalada no CCBB, como era praxe. E eu me lembro até, já no final, na reta final, o presidente fazendo uma live dizendo, olha, tem a preocupação, mas nada termina com o novo governo. A vida segue, a vida continua. Governador, nesse período de novembro e dezembro, o senhor manteve contato com alguma pessoa do alto escalão do governo? O senhor manteve algum tipo de conversa com pessoas do alto escalão do governo? Não, doutor, só com o presidente Bolsonaro. Só com o presidente Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de algum fato, o senhor teve conhecimento de algum fato que relacione o presidente Bolsonaro aos eventos que aconteceram em 8 de janeiro? Não, nenhum. O presidente sequer estava no Brasil. Estou satisfeito, ministro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Alguma dos advogadas de defesa deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Doutor Paulo Gonet, procurador-geral. Então, eu agradeço ao governador Tarcísio de Freitas. A testemunha está dispensada. Um bom dia ao senhor. Bom dia, excelência. Bom dia a todos.